Olá, gente. Vamos lá, mais uma reflexão, meditação bíblica aqui com vocês. Da sombra à realidade, o sacerdócio, o sacrifício e a santidade. A gente vai associar o estudo de Levítico com Hebreus. Como a liturgia terrena no Antigo Testamento prefigurou o santuário celestial e a redenção divina de Cristo. Tem algumas anotações aqui, a gente vai citar algumas passagens bíblicas e é isso. Então, fazendo um comparativo entre Levítico, que era a sombra, e Hebreus, que é a realidade. Em Levíticos a gente vê a construção do tabernáculo físico ali terreno. Em Hebreus a gente tem o trono da graça celestial. Em Levítico, Antigo Testamento, sacerdotes, mortais e falhos, ordem de Arão. Em Hebreus, que é a realidade, o sumo sacerdote, eterno e perfeito, Cristo. No Antigo Testamento, sacrifícios e animais contínuos e repetitivos. Agora, o sacrifício único e definitivo, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. No Antigo Testamento, a purificação cerimonial e santidade exterior. Hoje, a gente teve a purificação da consciência e santificação interior. Então, a lei é apenas uma sombra dos bem-vindouros e não a imagem real das coisas. A gente pode ver lá em Hebreus 10, 1, que é como se fosse uma lente que ela decodifica o código do simbolismo litúrgico de Levítico. Os mediadores Arão e Cristo. Da linhagem de Arão, a gente tem a tribo de Levi, baseada na lei de mandamento carnal, e Cristo é a tribo de Judá, instituído segundo o poder de vida indestrutível. Condição: homens mortais. Cristo, filho imortal, tentado em tudo, mas sem pecado. Necessidade: exigia sacrifícios diários por si mesmos antes de interceder pelo povo. Cristo não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, fez uma oferta única pelo povo. Ele mesmo se sacrificou, né? E a eficácia do sacerdócio fraco e inútil para aperfeiçoar o coração humano, enquanto Cristo introduz uma esperança superior que garante acesso direto a Deus depois que o véu foi rasgado, né? E nos salva eternamente. Melquisedeque, quem conhece Melquisedeque? Homem mais velho da Bíblia. Rei da justiça, formado por Meleque, mais Tzedek, justiça. O Messias governa com cetro de justiça. O rei de Salém, derivado de Shalom, paz, traz a perfeita entre Deus e o homem. O ofício duplo, rei e sacerdote. Eternidade, sem princípio ou fim. A superioridade comprovada, ou seja, até mesmo Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. O menor é abençoado pelo superior. Hebreus 7:7. Todas as passagens que eu estou citando aqui, gente, depois vocês vão lá, abram, estude, confira, medite na palavra de Deus, tá bom? Aí a gente tem uma comparação entre a água, as vestes, o óleo e o sangue. Em Levítico a gente tem a água como um banho, um ritual de purificação. A realidade nossa é o batismo, comprovado no batismo de Jesus. No Antigo Testamento a gente tem as vestes, que é uma sombra, que é a túnica, efode, o peitoral com as tribos, a placa de santidade ao Senhor. A realidade que é Cristo, ele é revestido de autoridade, levando a igreja em seu coração diante de Deus. O óleo é a unção dupla de Arão e seus filhos, na questão da capacitação do ministério no Antigo Testamento. Hoje, a realidade é Jesus ungido pelo Espírito Santo no batismo, assim como o próprio Deus falou: esse é meu filho amado, em quem põe o meu agrado. O sangue, a aspersão do sangue do sacrifício no altar. A realidade é a purificação definitiva e a consagração total garantida pelo sangue derramado na cruz, por Jesus. Aqui mais algumas informações com relação à questão do sacrifício, do holocausto. O diagnóstico do pecado, limitação da sombra. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 7:19. O sangue de touros e bodes cobria a culpa temporariamente, mas nunca extirpava a raiz do pecado.
Então era até cansativo, né? Toda vez que você errava, ter que ir lá sacrificar, fazer o sacrifício. Hoje, a gente tem a cura do pecado total com a única oferta que aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. O Cordeiro sem defeito substituiu todo o sistema de Levítico. Foi Jesus Cristo. Então a conclusão que a gente tem é que o sistema terreno, ele diagnosticava a doença da humanidade. E apenas o sacrifício celestial, que foi o sacrifício de Jesus, é que forneceu o remédio, né, o antídoto definitivo para o ser humano. Então antes a gente tinha o acesso restrito, hoje a gente tem o acesso aberto. Jesus, ele foi o nosso precursor, inaugurando um novo e vivo caminho. O trono de Deus deixa de ser um local de terror mortal e passa a ser a fonte da misericórdia oportuna para todos os crentes. Mais algumas informações sobre a exigência física do Antigo Testamento e agora a exigência espiritual e interior. O cristão, ele é chamado à maturidade, como a gente pode ver ali. Deixar o leite espiritual e buscar o alimento sólido, exercitando as faculdades para discernir o bem e o mal. Então, eu não sei diferenciar o bem e o mal, eu não sei o que é certo e o que é errado. Peça discernimento a Deus, sabedoria. O próprio Jesus falou: pedi e atenderei. Pede sabedoria, pede discernimento para Deus que Ele vai te dar. E leia a Bíblia. Quanto mais você lê, mais entendimento você terá. O fogo estranho, Levítico 10. Inclusive, teve pessoas no Antigo Testamento, ninguém conseguiu ver Deus. No Novo Testamento, as pessoas, como assim conseguiram ver Deus? Como assim conseguiram ver Deus? Jesus era o próprio Deus. As pessoas estavam ali convivendo, vendo Deus todos os dias. No Antigo Testamento, as pessoas não viam, e aí tem a história, Levítico 10, que Nadab e Abiú, eles presumiam, né, adorar a Deus e foram lá fazer um sacrifício com fogo estranho. Um fogo que era para adoração a outros deuses. Qual foi o resultado? A morte dos dois. Então, o paradoxo da presença, Deus deseja extrema proximidade, mas Deus quer estar próximo da gente, mas Ele exige obediência. Ou seja, familiaridade com o sagrado nunca deve gerar desrespeito ou autonomia rebelde. O alerta não é sobre falhas comuns, mas sobre a deserção voluntária, arrogante e definitiva do único sacrifício válido. Aí a gente tem uma escalada da montanha. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Qual que é a simbologia oculta que a gente vê aqui nessa passagem? Assim como os sacerdotes levíticos inspecionavam rigorosamente as entranhas do sacrifício, do animal, a palavra de Deus ela também inspeciona e expõe os corações da sua igreja, dos cristãos. Degrau 4, o repouso sabático, o descanso, né? Hebreus 4, a salvação e a eternidade, onde o cristão finalmente descansará de suas próprias obras de mérito e confia totalmente na obra consumada de Cristo, o reino final. Então é uma escalada até esse reino final, degrau por degrau. A gente pode considerar o degrau 1 como o sétimo dia da criação, repouso original de Deus depois que Ele construiu tudo. O degrau 2 é o sábado da terra, Levítico 25, o descanso a cada 7 anos, o nosso descanso semanal. Degrau 3, o ano do jubileu, Levíticos 25 também. O ano 50 tem a restauração social máxima. O que era isso? A libertação dos escravos, perdão total das dívidas e devolução de terras, a prefiguração da libertação do pecado. E por fim, o degrau 4, que é o repouso sabático ali, a salvação e a eternidade. Uma matriz síntese da transição das eras, da antiga aliança, que a gente está chamando aqui da sombra, para a nova aliança, que é a plenitude. Então, a mudança definitiva, quando se muda o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. A gente pode ver lá em Hebreus 7:12. Ou seja, Cristo vive na plenitude da luz, e não sobre regras da sombra. O próprio Jesus,
por vários momentos, usou a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, para rebater as acusações que eram feitas contra ele. Na lei está escrito o quê? Está escrito isso. Eu, porém, vou falar isso. Ele não estava discordando da Bíblia, da lei. Ele estava como se fosse uma meditação, uma reflexão mais profunda da lei que os judeus seguiam ali. Entendeu? Então a gente tem a esperança pela âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário e fica atrás do véu. Permaneça firme, meu irmão. Acesse com ousadia e busque a maturidade cristã, a maturidade espiritual. O sistema levítico, ele ensinou Israel, assim como ele nos ensina, a profunda severidade da santidade de Deus. Já o livro de Hebreus, ele nos revela que esse mesmo Deus santo rasgou o véu na carne do seu Filho para que a gente pudesse ter acesso direto a Deus, para sempre. Não tem mais volta, tá bom? Então, algumas anotações que eu fiz aqui. O jejum, Yom Kippur, que é o jejum judeu, a gente pode ver lá em Levítico 16. Em Levítico 19, 18, Deus diz: amarás o teu próximo. Viver com Deus significa separação do mal e compromisso com o bem. Eu quero viver com Deus, quero ser um cristão, quero seguir a Cristo. Então você está assumindo um contrato, um compromisso de separação do mal, deixar de lado o mal e se comprometer com o bem, tá bom? Algumas festas, né? A Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, festas judaicas que existem ainda hoje. O fogo estranho, está lá em Levítico 10, já comentei. Circuncisão, que hoje a gente entende como batismo, Levíticos 12, os 3 primeiros versículos. Tem algumas questões de impureza sexual, reflexões sexuais, do capítulo 15 até o 18. As leis religiosas também entram nessa questão, nesses capítulos 17 e 18. E a questão dos ídolos, Levítico 26. A gente pode refletir um dia mais sobre esses temas, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês. E bora pra cima.